Olá a todos! Hoje o nosso grupo tem por objetivo apresentar a vocês os resultados do nosso trabalho de elaboração de uma resenha crítica, desenvolvida por nós ao longo do segundo semestre de 2020. Como participantes e integrantes do grupo, temos a Ana Gabriela Ranum, o Arthur de Oliveira Bittencourt, o Gabriel Tavares Souza, a Giovana Borges Magalhães e eu, Giovana Cordeiro Prates. Além de contar com apoio e orientação da professora Maria Fernandes Gomide Dutra e Silva. Na introdução do artigo, os autores lançaram mão de dados de pesquisas de diversos países do mundo, como os Emirados Árabes, a Estônia e o Brasil, que determinaram que durante o curso de medicina, cerca de 15 a 25% dos alunos desenvolvem algum transtorno psiquiátrico, sendo os mais prevalentes, dentre eles, os transtornos de depressão e ansiedade. Os estudos também determinaram alguns fatores associados a esses transtornos e que acabaram por gerar esses transtornos, sendo eles a elevada carga horária do curso de medicina, o grande volume de matérias, a pressão social, pessoal e familiar para com o estudante de medicina e o medo e insegurança em relação à inserção no mercado de trabalho. Além disso, a introdução do artigo também menciona que, apesar de grande parte dos estudantes apresentarem esses transtornos, apenas uma minoria busca ajuda médica, mesmo já sendo de conhecimento científico os prejuízos psicológicos e cognitivos que tais transtornos podem acarretar à vida escolar e social do estudante. O objetivo do artigo utilizado para a elaboração dessa resenha crítica era o de determinar a prevalência dos transtornos de ansiedade e depressão entre os estudantes de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde, bem como os fatores associados ao desenvolvimento desses transtornos. Esse estudo se deu através da aplicação de um questionário online restrito a acadêmicos do curso de medicina da Faculdade de Pernambuco. Esse questionário é um questionário sociodemográfico. Ele tinha como informações o sexo, a procedência, o grau de satisfação com o curso, o conjunto familiar, as pessoas com quem o aluno mora, o uso de drogas lícitas e ilícitas. Juntamente com esse questionário, foi aplicada uma escala hospitalar chamada escala ERRAD, Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão. Essa escala, por mais que ela tenha sido criada para atender pacientes com níveis mais graves dessas patologias de ansiedade e depressão, pacientes já internados, ela foi utilizada com pacientes relativamente saudáveis, porque ela é uma escala muito sensível, muito específica e ela não é interferida por patologias somáticas. Até essa escala ela é considerada um padrão ouro, pela sua grande qualidade de resultados, já que esse estudo é um estudo qualitativo, não quantitativo. Então, com o auxílio dessa escala e do questionário, foram obtidos respostas, resultados. Essas respostas elas foram agrupadas em uma planilha de Excel e logo após esse agrupamento, elas foram analisadas por programas específicos de computador. Esses programas fizeram análises univariadas e específicas a respeito dos resultados obtidos pelas respostas dos alunos. E daí, dessa análise, foram criadas tabelas e gráficos que conseguem ilustrar com mais clareza, detalhes, o atual cenário da prevalência de sintomas de ansiedade e depressão em alunos de medicina. Após a construção dessas tabelas, desses gráficos, um outro passo que foi dado no estudo foi a aprovação do Comitê de Ética. Após o estudo já realizado, todas as metodologias aplicadas, ele foi encaminhado ao Comitê de Ética que precisava validar o estudo. E sim, ele foi validado e constatado ser um estudo eficiente no que ele propunha. Então, a metodologia desse estudo foi essa. Muito obrigado. O estudo obteve a participação de 234 estudantes, sendo que 65,8% eram do sexo feminino. Em relação à ansiedade, obteve-se que o uso de drogas é um fator negativo e direto, e sobre a depressão, o uso de drogas é um fator de risco. Em relação ao estudo realizado pela Faculdade de Medicina da ABC Paulista, eles conseguiram comprovar que
há uma maior frequência de ansiedade entre os estudantes de medicina daquela faculdade, visto que a maioria das respostas que eles obtiveram foi de alto ou moderado. Em relação à conclusão, após a coleta de dados e a fundamentação da discussão, pode-se concluir que o objetivo do artigo de determinar a prevalência de sintomas de ansiedade e de depressão entre os estudantes de medicina foram concluídos com excelência. No que se refere à metodologia, o artigo, por meio da escala ERRAD, atingiu êxito ao usar seus parâmetros para avaliar os dados coletados. Nos resultados, foi possível evidenciar que, entre os 234 participantes, 30% dos estudantes de medicina exerceram atividades de trabalho não relacionadas à futura profissão. Tais dados foram bem trabalhados ao longo da discussão, ao que expõe que os estudantes estão expostos a uma excessiva sobrecarga, advinda das pressões acadêmicas e acrescida de atividades extraacadêmicas, que ao longo prazo podem acarretar um comprometimento tanto emocional como somático. A obtenção dos dados sobre esses transtornos também foram atingidos e bem trabalhados ao longo da discussão, como também a tabela que expõe as características sociodemográficas e comportamentais de estudantes segundo a presença de sintomas sugestivos de ansiedade. A linguagem adotada no artigo obteve um fácil acesso, como também a análise do dado. Portanto, uma vez que foi possível determinar que os fatores prevalentemente correspondem quanto ao uso de drogas psicoativas ilícitas, torna-se inegável a necessidade de medidas de prevenção e de precoces diagnósticos para que haja uma contenção desses transtornos entre os estudantes de medicina. Muito obrigada. O estudo, contudo, apresenta algumas falhas, como, por exemplo, ele não apresentou a relação do tabaco com os sintomas sugestivos de ansiedade e depressão, apesar de ser muito importante. Além disso, ele também não avaliou quais eram as drogas ilícitas e psicoativas mais utilizadas entre os estudantes. O estudo falhou também porque não avaliou as especificidades do currículo de cada semestre, não podendo comparar com os relatos dos estudantes. O estudo também ele não qualificou e não investigou em qual período que cada estudante estava matriculado, então, portanto, não teve uma avaliação dos sintomas ansiosos ao longo de todo o curso. E, além disso, os próprios autores também relataram uma pequena amostra da população estudada, devido principalmente a uma falta de interesse dos próprios estudantes, os quais já estavam participando de outras pesquisas.